O apóstolo João, ele recebeu na ilha de Patmos, já na sua prisão, já e pouco tempo antes da sua morte, ele recebeu o que nós chamamos a história do fim, né? O Apocalipse. E em algum dado momento o Senhor dá para ele a revelação de algumas igrejas. Ele fala as cartas enviadas às igrejas da Ásia. E eu, quando falo dessas igrejas da Ásia, eu sempre comento que em algum momento, a igreja de hoje, tá? Seja ela qual for a denominação, seja ela qual for onde você congrega, ou mesmo, né, a nossa a qual participamos, em algum momento nós podemos ter sido iguais, ou ter sido igual, ou ter sido comparado a essas igrejas. E eu acredito que isso aqui para nós é um alerta, né? Um alerta, uma chamada de atenção. E quando a gente fala, algumas pessoas, por exemplo, elas gostam de ler os Salmos e o Apocalipse. Ela já quer saber o fim de tudo. Ela já quer resumir toda a história lendo o Apocalipse. E aqui, irmãos, eu queria que você desse atenção. Eu vou falar da quarta igreja que está descrito no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo de número 18. Nós temos, infelizmente, nós temos visto quantas pessoas que começam bem, mas não terminam bem. Que começa, que vai, que é uma beleza, cresce e vai buscando a Deus e vai vivendo com o Senhor Jesus, só que chega algum momento que ela começa a aceitar coisas que outrora ela não aceitava. Ela começa a tolerar coisas que ela tinha tirado do âmbito de vida dela. E o apóstolo João, ele diz assim: "E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente", falando de Jesus. "Eu conheço as tuas obras." Eu tenho falado de Mateus capítulo 11, versículo 27. Jesus um dia disse assim: olha, o Pai conhece o filho que tem. O Pai sabe que tipo de filho você é. O Senhor sabe que tipo de filho, tipo de filha você é. E eu acho importante e pertinente falar, a Bíblia fala: eu conheço tuas obras. O Senhor sabe tudo sobre você. Deixa eu até falar uma coisa: Deus sabe mais de você do que você mesmo. Deus sabe por que você é indeciso. Deus sabe por que você não busca a Deus de verdade. Deus sabe por que você se sente condenado. Deus sabe dos seus pecados. Deus sabe de todas as suas falhas. Não tem nada no Senhor que seja feito que Deus não conheça em você. Então ele fala: olha, eu te conheço e eu sei as tuas obras. Eu sei o que você faz, eu sei o que você fala. E aí ele continua: olha, eu sei tuas obras. E eu vejo que você tem amor, ó, você ama as coisas de Deus. Eu sei o teu serviço, eu sei a tua fé e a tua paciência. E o que eu acho mais, a ênfase desse versículo: e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Quantas vezes nós não vimos pessoas assim? Quantas vezes não percebemos pessoas que cresceram, que amam Jesus, que falam e que dizem que as obras delas é de abençoar, de ajudar quem precisa, de estender a mão aos necessitados, que é uma pessoa que tem paciência para ajudar as pessoas, que não é uma pessoa explosiva. Só que em tudo isso você fala: puxa vida, eu quero ser como a igreja de Tiatira. Eu quero ser como essa igreja que é vista pelo Senhor como pessoas de boas obras, pessoas que andam no caminho certo. Eu quero estar numa igreja como essa. Eu quero viver como essas pessoas dessa igreja viviam. Só que o versículo 20 fala algo que o Senhor lhe dá a vírgula e fala uma coisa bem importante. Sempre eu digo, o mas e o ai de Deus tem um peso muito grande. Frasezinha, né, uma palavrinha curtinha, mas e o ai, são palavras pesadas da parte do Senhor. Por quê? Apocalipse 2:20, agora eu vou ler com vocês aqui na tela, quando umas pessoas às vezes elas acham que tudo está passando desapercebido. Ah, pastor, eu vou para a igreja, porque o que Deus quer é que eu vá para a igreja, não é, pastor? Deus não quer que eu vá para a igreja? Deus não quer que eu vá lá só para ele ver que eu estou indo para a igreja? Deus não quer isso. Deus está falando para todos: olha, eu vejo que vocês têm cuidado da igreja, vocês fazem, ajudam, ofertam, vocês têm o cuidado das coisas. Mas tem uma coisa que eu estou chateado com vocês:
vocês estão fazendo obras. Quando vocês começaram, vocês não praticavam tão grandiosas obras quando praticam agora, porque vocês foram melhorando a cada passo. Só que, olha o que diz aqui. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Fazendo o quê? Para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A Jezabel, para quem conhece um pouquinho, biblicamente falando, ela é conhecida, está escrito que ela é o próprio demônio. Jezabel era um demônio, essa mulher. E ela, por sua vez, ela induziu o rei Acabe, que era o rei no Reino do Norte da época, lá em 1 Reis 17 em diante, você acompanha esse estudo. O Acabe casou com a Jezabel. E a Jezabel, ela trouxe uma cultura para dentro de Israel, para o povo que servia ao único Senhor e Salvador. Eles começaram então a servir ao demônio, a Baal. E esses altares de Baal tornaram-se a idolatria de Israel. E Deus ficou enfurecido com essa mulher. Ela era um demônio mesmo, era uma mulher encapetada. Só que a Bíblia diz que o Acabe, ele deixou ela fazer o que queria. E Deus se chateou porque estava sendo ensinado, estava sendo doutrinado um povo que era para ser ensinado as coisas de Deus, para que elas permanecessem na santidade de Deus. Ela começou a ensinar aquilo que não devia. E aquilo que ela fez foi que as pessoas idolatravam as suas imagens e se prostituíam por elas. Elas faziam orgias para que agradasse ao seu Deus. Então, como eu sempre digo, você vai achar e vai procurar. Se você procurar, você sempre vai achar aquela igreja que é igualzinho o que você gosta de fazer. O apóstolo Paulo fala para o Timóteo, dizendo assim, olha Timóteo, tenha cuidado que vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar doutores, ou seja, vão procurar pessoas, mestres, que falam as coisas que elas gostam de ouvir, que são semelhantes às concupiscências do seu coração. Que vão procurar, por exemplo, vai ter a igreja do capeta, vai ter aquele que vai chegar lá, a pessoa vai chegar na porta, vão oferecer um cigarrinho de maconha para ele. Vai chegar aquele lugar que vai chegar na porta, pastor, vou dar para você agora aqui um McDonald's para você poder comer. Irmão, você vai ver de toda coisa, você vai ouvir falar da igreja. Só que a igreja de Cristo é aquela que não tolera aquilo que está errado. E por permitir a entrada dessas coisas erradas dentro da igreja, por permitir essa idolatria adentrar a igreja de Cristo, o Senhor diz, olha, eu vejo muito boas coisas no meio de vocês. Vocês ajudam quem precisa, é bonito esse trabalho de vocês. Só que eu tenho uma coisa que eu estou contra. Vocês estão tolerando práticas que eu não tolero. Tenho falado sobre isso dizendo que tolerar o intolerável é trazer um problema para si mesmo. Tolerar o que Deus não tolera. Tolerar é mais ou menos assim, você aceitar. Pastor, eu não tenho como vencer isso, então eu vou me juntar. É mais ou menos assim, eu não posso vencer o inimigo, então eu vou me juntar ao inimigo. Aí o Senhor fala, olha, eu dou tempo para você se arrepender. O capítulo 21 agora, capítulo 2, versículo 21 diz assim, ó, ele está dizendo muito claro para mim e para você. Ele dá esse tempo para mim, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, porém não se arrependeu. Quer dizer, o Senhor está dando tempo para essa igreja de Cristo, essa igreja que nós somos. A grande igreja de Cristo não é a placa da denominação a qual você congrega. Deus abençoe a congregação onde você está, mas a igreja de Cristo é aquela que não revoga, aquela que não muda os princípios, aquela que não agrega para dentro da igreja aquilo que Deus não fala. Você hoje acha a festa junina gospel, você acha o Halloween gospel, você acha tanta coisa que vai se acrescentando dentro do lugar onde o Senhor disse, a minha casa é chamada casa de oração. Lugar onde as pessoas vão de coração contrito, vão ali para crescer, vão ali para aprender, vão ali para se arrepender dos seus pecados, vão ali para aprender do Senhor, um lugar onde a Bíblia fala que uma brasa acende a outra, irmãos orando um com o outro e aquela oração gostosa, o louvor, a adoração. Hoje
Você percebe, por exemplo, até no meio, né, como diz dos louvores, louvor não, da música, né? Porque no meio da música você vê falar, por exemplo, algumas letras que você começa a pegar a leitura dele. Se você fizer a leitura, você fala, peraí, mas esse negócio aqui tá falando de egoísmo, de orgulho, tá falando do ego do homem, né? Aí a pessoa tá ouvindo aquilo, não, isso aqui é de Jesus. Entenda que muitas pessoas começam bem, só que o passar dos anos, ela vai começando a aceitar o que outrora não aceitava. O apóstolo Paulo diz também nas suas cartas que nós temos que ter um cuidado para que nós não se esqueçamos que nós outrora éramos trevas. Em outro momento, nós estávamos perdidos. Em outro momento, estávamos levados às piores perdições dessa vida. Mas agora, nós somos luz. E não podemos voltar às obras da velha criatura que vivia, que agia e fazia e aceitava tudo. Hoje tudo se aceita. Hoje, por exemplo, você escuta falar, eu me acho uma árvore, né? Se eu me acho uma árvore, eu tenho que ser chamado de árvore, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Não, pastor, mas nós não podemos ficar contra. Claro, cada um tem sua opinião, né? E eu não estou aqui para apontar a falha de ninguém. Mas eu não sou obrigado. Se eu estou vendo que aquilo ali não é uma árvore, eu não preciso aceitar que aquilo é uma árvore. Deus fez macho e fêmea e macho, mas as pessoas começam, não, pastor, vamos fazer o seguinte, pastor, vamos pegar a Bíblia, você já viu, gente, tem pastor falando isso, vamos pegar a Bíblia e vamos tirar tudo que se fala aqui sobre sodomia, sobre Gomorra, vamos tirar tudo que fala a respeito desse assunto, porque a Bíblia tem que ser atualizada, a Bíblia é um livro antigo, a Bíblia nunca foi mudada. Desde sempre tem alguém tentando atualizar a Bíblia. Sempre teve alguém tentando impedir as pessoas de conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo. Só que nunca conseguiram. E não vai ser agora que vão conseguir. Porém, o Senhor fala com muita clareza. Eu vejo que vocês têm cuidado da igreja, vocês têm cuidado das obras que vocês fazem. Só que vocês estão tolerando algo que eu não tolero. Vocês estão deixando agregar para dentro da igreja de Cristo aquilo que Deus não aceita. Você vê a pessoa que está no altar, ela está no altar, mas ela não está ali pregando a palavra de Deus, está pregando aquilo que vai agregar para si mesmo. Você vê, eu já ouvi cada situação terrível que você escuta. A igreja do Senhor Jesus, que deve ser sem mancha, sem mácula, a igreja imaculada, sem pecado, sem falhas, uma igreja que é o símbolo do amor de Jesus, é aquela que prega a verdade. Lembrando que as pessoas que vão para a igreja sim falham, nós sabemos disso. Só que uma coisa bem importante de se falar é, a casa de Deus não é lugar de gente perfeita, mas é um lugar de pessoas que estão buscando a Cristo, querendo sim realmente conhecê-lo de verdade. Agora, o que João escuta da igreja de Tiatira, para quem lê os 2 primeiros versículos, ficam felizes. Opa, eu quero estar nessa igreja. Porque lá é só benefício, Deus está falando bem dessa igreja. Mas o tolerar, o que você tem tolerado? Você está aceitando viver no erro, no pecado, na bebida, na droga? Você está aceitando aquilo que Deus não aceita? Você está achando que isso é um pastor? É que nos tempos de hoje, pastor, pode tudo, né, pastor? Pode namorar, hoje em dia nem namorar né? É ficar. Na Bíblia eu não vejo ninguém namorando, eu vejo pessoas ali, no máximo, né, esperando, como também Maria esperava José desposado, esperando no noivado para o dia do casamento. Hoje, pastor, isso aí é um pensamento antigo. Pois é nesse pensamento que a Bíblia nos ensina, é nele que nós temos que permanecer. Agora, por tolerar, aceitar o que é errado dentro da casa de Deus, que você vai vendo a deturpação do Evangelho. O Evangelho de Cristo, na boca de alguns, está sendo a coisa mais suja a se falar. Só que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, nunca vai se perder. Agora, essa igreja de Tiatira, eles tinham muitas boas obras. Era um povo próspero, era um povo que tinha paciência, um povo culto, mas aceitava o que não devia. Você, será que não é assim? Você aprendeu muito de Deus, mas esqueceu quem é o Senhor. Bom, espero que Deus fale mais com você e não tolere mais as práticas nem a idolatria, nem nada que diz respeito ao mundo. Volte-se a Deus e que Deus te abençoe cada vez mais.